O Tribunal de Contas do Estado vem tomando diversas medidas voltadas para a sustentabilidade. Elas vão desde a instalação de lâmpadas de LED, telhado verde e sistema de reaproveitamento da água da chuva, até a participação num projeto do governo federal, financiado pelo Fundo Global para o Meio Ambiente. Para falar sobre os impactos dessas iniciativas, o TCE Notícia recebe Júlio Crossi, do Comitê de Gestão Socioambiental do TCE, e Andréia Salles, representante do Departamento de Gestão Ambiental do Tribunal de Justiça do Rio. Muito obrigada pela participação de vocês. Júlio, vou começar com você para a gente explicar como essas medidas vêm sendo tomadas dentro do TCE, que tipo de iniciativas já foram feitas para se enquadrar nesse perfil de sustentabilidade. Bom, eu hoje coordeno a engenharia do tribunal e desde 2008 a gente vem trabalhando na implantação nos nossos projetos de medidas que venham a trazer benefícios em relação às questões ambientais, né? Então, a gente tem trabalhado com relação à utilização de menos água mineral. Isso gera muito impacto, né? A gente trabalhava até então com água mineral para distribuição para os funcionários e a gente começou a implantar a utilização de filtros, de purificadores de água, né? Devidamente qualificados pelo mercado. Começamos a utilizar torneiras temporizadas e caixas acopladas nos banheiros de uso geral, porque a torneira temporizada é aquela que interrompe o uso a partir de um determinado tempo. Exatamente. Esse tempo ele é normatizado, né? As torneiras elas utilizam a água no tempo adequado para a pessoa molhar a mão. A partir daí ela vai vai ensaboar. Às vezes existe uma confusão. As pessoas entendem pelas normas da vigilância sanitária, tem um tempo para você poder ensaboar a mão. Esse tempo não é associado ao tempo em que a água está jorrando, porque não tem que jorrar água enquanto a pessoa ensaboa a mão. Você tem que ter água suficiente para molhar a mão, começar a ensaboar e depois enxaguar. São aquelas pequenas medidas, como a gente houve às vezes até as orientações nas escolas para as crianças, das pessoas que escovam os dentes com a torneira ligada. É o mesmo princípio, né? Não desperdiçar enquanto você não está usando. Exatamente. O tempo que você tem que ensaboar para fazer higiene adequada não está associado ao tempo em que a água vai ter que ficar jorrando. Então, essas torneiras temporizadas, elas não só são importantes em relação ao próprio uso na hora que a gente está fazendo a higiene adequada, também em relação à própria manutenção. Nós tivemos casos no passado de final de expediente, o funcionário esquecer a torneira aberta. E isso só se visto durante uma ronda, entendeu? Ou no dia seguinte. Ou no dia seguinte. Então isso gerava transtornos à manutenção, a um consumo de energia muito elevado, de água, desperdício, né? Então, a gente não só reduziu o consumo de água a partir da implantação das torneiras temporizadas, como também minimizou efeitos de esquecimentos, de danos que poderiam ocorrer, principalmente no final de expediente, né? Então, as questões de água elas estão associadas basicamente ao consumo, né? Então, todas as nossas reformas, inclusive as que estão sendo feitas hoje em dia, como o prédio que a gente fez um retrofit no ano passado, foi inaugurado ano passado, que é o prédio da Praça da República número 50, todas as instalações hidrossanitárias foram executadas com a premissa de se consumir o mínimo de água possível. Também agora vocês têm uma iniciativa voltada para a questão da economia energética também, né? Exatamente. Nós fizemos gasto energético. Nós fizemos um piloto com a utilização de lâmpadas LED em substituição às lâmpadas fluorescentes que eram comumente utilizadas. A gente conseguiu reduzir o consumo em cerca de 60%. Né, por luminária ou da carga luminosa do ambiente onde se fez o teste.
E agora nós estamos reformando o prédio da Praça da República 70, onde nós vamos instalar a lâmpada LED em todo o prédio. Muitas pessoas acham que essa substituição pela lâmpada de LED tem um custo muito alto, porque a lâmpada é um pouco mais cara, mas essa economia a longo prazo compensa esse investimento, né? Exatamente. A gente tem um ganho em relação ao consumo a partir da implantação. A gente tem um ganho em termos de vida útil, que a vida útil da lâmpada LED ela chega a ser 5 vezes maior do que a vida útil da lâmpada fluorescente. E você ainda tem uma outra vantagem, que você não precisa usar reatores, né? Então você utiliza uma lâmpada bivolt, então você utiliza a energia sendo conectada direto aos terminais dela. Se elimina um dispositivo aí nesse processo, né? Então isso é menos um dispositivo para se fazer manutenção, é menos um dispositivo em estoque e como eu falei, o retorno, você consegue ter esse retorno em menos de 36 meses. E essa questão do telhado verde já está sendo utilizada? Eu queria que você explicasse como é que isso pode funcionar também na redução do consumo de energia. O telhado verde, quando nós fizemos agora o projeto de reforma do nosso prédio da Praça da República 70, que é um prédio de 15 mil metros quadrados aproximadamente, ele tem uma área coberta em torno de 870 a 900 metros quadrados de cobertura. E os últimos pavimentos, a gente tem um gasto de energia muito grande para climatizar eles. Então a ideia foi no projeto básico inserir a cobertura verde para também minimizar o efeito do sol sobre a cobertura desses pavimentos. Assim você reduz, por exemplo, o uso do ar-condicionado nessas instalações. O ar-condicionado ele se torna mais eficiente com essa cobertura verde, porque a transmissão do calor que o sol incide sobre a laje, ele não se transmite da mesma forma do que a cobertura convencional para o ambiente de trabalho. Então a tendência é você ter um consumo energético inferior do que o que a gente tem hoje, que o ar-condicionado ele é um dos grandes vilões, né, de consumo nas edificações. Né? E Andréia, eu vou começar com você agora, a questão dessas medidas, como estão sendo adotadas no Tribunal de Justiça do Rio, há quanto tempo já vem sendo feitas essas iniciativas, como é que está funcionando lá? Pois é, Natália, o tribunal, eu faço parte de uma divisão de gestão ambiental, como já foi dito, que pertence a um departamento de ações de promoção de sustentabilidade, que é dirigida pela Rosileia de Masi Palheiro, e tudo começou com ela no sentido de que em 2008 o departamento, quer dizer, o viés do departamento sempre foi um departamento de 10 anos, e são as ações sociais. Nós temos lá sendo coordenadas e tocadas várias ações sociais. Em 2008, a Rosileia teve a inspiração no sentido de por que não trabalhar, quer dizer, fazer com que o tribunal começasse a pensar e de uma forma mais ordenada, coordenando essas ações ambientais. E assim começou. Tem um processo, nós temos um processo de 2008, e nós começamos a ouvir os colegas de outros departamentos no sentido do que já estava sendo feito. E aí em 2010, que eu acho que foi um grande salto que foi dado dentro do tribunal, no sentido de que resolvemos fazer uma coordenação através da agenda, fazendo uma adesão à agenda ambiental da administração pública, a A3P, do Ministério do Meio Ambiente. O tribunal aderiu a essa agenda em 2010 e assim, já houve uma renovação, quer dizer, inicialmente 2 anos, e agora já prorrogaram por mais 5 anos, o que na realidade nos ajuda muito, porque além do departamento, nós temos também lá uma comissão de políticas de sustentabilidade, e uma comissão formada, quer dizer, presidida por o desembargador Gessé Torres, e com colegas de várias áreas, Departamento de Saúde, nossos colegas da engenharia, colegas da logística, e assim, o que nos ajuda bastante, porque toda essa agenda é a gente brinca, né, a 3P, porque
são 3 A's e um P. E assim, essa agenda, ela disciplina esse programa no sentido de ter eixos temáticos. E são 6 eixos temáticos, e isso nos ajuda bastante, Natália, porque mensalmente nós fazemos uma reunião com os nossos colegas e toda a condução dos nossos trabalhos estão voltadas justamente na adequação desses eixos. Então, só para você ter uma ideia, fazendo um resumo, falando rapidamente das principais ações do tribunal, o primeiro eixo temático refere-se a uso dos recursos naturais, quer dizer, a redução, o que está sendo feito. Quer dizer, a principal ação do tribunal hoje, e que nós temos lá o selo Procel, temos um fórum de Niterói, é um fórum 3, 4 anos, e assim, nós fizemos um estudo junto com a Eletrobras, no sentido de que conseguimos a etiqueta Procel B do nosso projeto de engenharia. Então, todo um trabalho feito na questão da eficiência energética desse prédio. E só para você ter nós buscamos, com esse estudo, o que nós estamos fazendo? Fazendo a readequação, buscamos esse conhecimento que nós tivemos com essa etiquetagem, com a readequação que nós estamos fazendo nas obras de readequação das varas cíveis no tribunal. Então, isso está fazendo também, assim, com essa expertise que quer dizer, a engenharia do tribunal adquiriu, está sendo empregado já, replicado, nos outros projetos de engenharia. Então, esse programa do Ministério do Meio Ambiente, ele prevê alguns quesitos que devem ser seguidos por aquelas instituições públicas que aderem a esse programa, para se enquadrarem nesses modelos. Isso, esse programa é um programa voluntário. E só para você ter uma ideia, a Rose, a gente brinca muito lá no tribunal, no sentido do orgulho que nós tivemos, essa adesão no tribunal foi em 2010. E nós fomos o 2º tribunal de justiça estadual a aderir a essa agenda. E foi bem importante para nós, quer dizer, norteia todo o nosso trabalho. E assim, com o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério do Meio Ambiente ajuda muito no sentido assim da rede que se estabelece, entendeu? A troca no sentido de orientações através de cartilha, de cines. Hoje o tribunal tem um selo, o fato do tribunal ter aderido já contempla, quer dizer, já foi disponibilizado para o tribunal um selo verde. O tribunal hoje é certificado pelo Ministério do Meio Ambiente, o selo verde, pelo fato de ter aderido. E nós, assim, agora estamos aí aguardando, que está sendo providenciado, o selo prata, porque em função do tempo que nós temos, aí há 5 anos, né, nós já prestamos conta anualmente, tem um relatório anual, e o fato de ter um relatório anual já concede à instituição um selo prata. E é possível mostrar os resultados dessas iniciativas, exatamente. Né? Eu vou pedir para a gente fazer um pequeno intervalo e a gente volta falando sobre os impactos dessas medidas, tanto nos funcionários das instituições públicas, quanto também de que forma a gente pode levar isso para outros municípios, para os gestores públicos implantarem isso em cada local. A gente volta já já, é só um minutinho, sai daí.